Pega aí a palavra de Deus. Pega aí a palavra de Deus. Abra comigo aí no Evangelho de Judas. Evangelho de Judas, versículo de número 20. Não tem capítulo, é versículo 20. E marca aí, não sai dele. Que diz o seguinte, ele está dizendo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós vamos aprender algo hoje muito interessante. Vamos começar conhecendo Judas, não é? Igreja, esse Judas que escreveu pouco, falou pouco na Bíblia, ele também, segundo alguns teólogos, segundo algumas pessoas e segundo os judeus, ele também escreveu um livro, não é? Escreveu um livro, só que o livro dele não foi levado em consideração, porque ele foi renegado pelo Cânon, por não ser um livro tão espiritual. Então separaram 20 versículos aí, 20 e poucos versículos, e consideraram espiritual. E esse Judas, ele falou pouco, mas o pouco que ele falou é essencial para mudar a nossa história, para nos dar conselho tremendamente poderoso para abençoar a nossa vida. E quem é Judas, pastor? Judas é irmão de Tiago, que também escreveu uma carta. E esses dois, Judas e Tiago, são irmãos de Jesus. Se é que você não sabe, Jesus tinha irmão carnal. Mas pastor, eu aprendi que Jesus não teve irmão. Jesus tinha irmão e Jesus teve irmã. E esses dois não acreditavam muito em Jesus, andavam meio que de longe. Jesus pregava, ensinava, fazia maravilha, mas eles não acreditavam muito, andavam de longe, meio desconfiado, meio sem acreditar, com vergonha de Jesus. Mas a Bíblia diz que no dia que Jesus ele foi crucificado, que houve todo aquele tremor de terra, a terra escureceu, veio uma grande tempestade. Então esse Tiago e Judas, eles acreditaram no seu irmão que era filho de Deus. Diga glória a Deus. E dali em diante passaram a seguir a Jesus, andar com os discípulos, passaram a servir a obra de Deus. E Tiago escreveu uma carta como um pastor já conceituado. Ele era pastor em uma igreja em Jerusalém. E esse Judas também continuou seguindo o evangelho, um homem que se orgulhava muito do seu irmão Tiago. E ele escreve pouco, e ele escreve dizendo para a sua igreja: irmãos, alegro-me, né? Edificai-vos a vós mesmos na santíssima fé e orando no Espírito. E o que quer dizer com isso, pastor? A nossa fé, ela cresce, ela aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém aumenta a fé de ninguém. A fé que está no nosso peito, dentro do nosso coração, é a mesma que está no teu peito. A fé que está no teu peito é a mesma que está no teu irmão. Deus deu para cada um de nós uma porção de fé. Agora, tem uns que tem grande, tem outros que tem pequena, tem uns que sabem usar, tem outros que não sabem usar, tem uns que é extraordinário, tem uma fé, meu Deus do céu, uma fé poderosa, mas já tem outros que não tem. Por quê? Porque ele não desenvolve, ele não faz a sua fé crescer. E para nossa fé crescer, requer vários elementos. Diga comigo, para nossa fé crescer, requer vários elementos. E o que é que um dos elementos que Tiago está dando? Orar no Espírito. A Bíblia diz: quem fala em línguas, não é? Edifica a si mesmo. Então é necessário falar em línguas, ler a Bíblia, ouvir a pregação, é necessário jejuar, é necessário fazer as coisas para Deus, para que a tua fé venha desenvolver. É necessário você caminhar com Cristo. Mas orar no Espírito não requer só aqueles que é batizado com o Espírito Santo, não requer só aqueles que sabem falar em línguas, não. Quando você ora em silêncio, lá no teu interior, às vezes você está trabalhando, não é? Lavando os pratos, lavando a roupa, mas aqui dentro, e aqui na sua mente, no seu interior, ele está falando com Deus. Ele está dizendo: Deus, me ajuda aí, Deus, eu preciso do Senhor. E a carne trabalhando, mas a mente dele, o espírito dele está orando ao Pai, orando no seu interior, orando em espírito.
E quando você faz isto, a tua fé, ela é edificada, a tua fé, ela cresce, ela chega onde quer. A pessoa recebe milagre, recebe cura, recebe restauração, mas você olha para ela na igreja não é uma pessoa de orar, ela não é que está clamando em voz alta, é uma pessoa que até parece que não sabe orar, ela é comportada na igreja, mas é uma pessoa que tem um coração de ouro, que ora em espírito, fala em muito com Deus aqui na sua mente, no seu coração, toda hora ele está ligado com Deus, toda hora ela está buscando a Deus, remungando, não é? Remoendo, não é? E está lá, e ela louva da sua maneira. Tem pessoas que quando está lavando o prato, ou então trabalhando, ou fazendo alguma coisa em casa, ela louva sem abrir a boca, só remungando, não é? Tem que ficar lá, né? E a gente, é o louvor que ela está cantando lá no interior. Para fora é só gemidos, né? A gente não entende nada, mas lá dentro ela está cantando o louvor mais lindo do mundo. Diga glória a Deus. Ela está cantando lá, não há Deus maior. Ela está cantando, há um pavarote dentro dela, mas lá para fora é só remungos. E digamos assim, a gente não entende o que a pessoa está falando. Então não tem como outras pessoas aumentar a nossa fé. Não tem como eu aumentar a tua fé. Não tem como eu fazer ela crescer, não. O único responsável que pode fazer a tua fé crescer é você mesmo. Se edificando, se fortalecendo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, ouvindo essa palavra, andando com Cristo, para que a tua fé venha crescer. E aí, quando você começar a fazer coisas extraordinárias, aí eu vou saber que tua fé cresceu. É fácil a gente saber uma pessoa que tem fé, porque fé, a palavra fé é a mesma coisa de amor. A palavra amor é a mesma coisa de fé, porque quando eu tenho amor, eu acredito, eu confio, eu me entrego, não é? E quando eu tenho fé, é a mesma coisa. Eu acredito, eu me entrego, eu confio e eu amo aquela pessoa. Por quê? Porque eu acredito nela. E assim também acontece com o homem e a mulher. Quando o homem ama a mulher, ele confia na mulher. E quando a mulher ama o homem, ela confia no homem. E assim vice-versa, ela acredita, ele ama, ele cuida, ele zela, ele respeita, ele guarda, ele protege, ele tem o melhor para a sua esposa. Agora, se não tem cuidado, se não tem amor, se não tem respeito, se não tem guarda, se não tem aquele zelo, é um sinal que ainda não tem amor, não tem confiança por aquela pessoa. O primeiro sinal que a pessoa sabe que se ela ama a Deus ou não é pelos seus frutos. É pelos seus frutos, é pelas suas obras, é pela sua caminhada, é pelo que ela sabe, ela professa, é pelo que ela faz para Deus, é pelo que ela está estabilizada. E Tiago, ouvindo isso da igreja lá de Jerusalém, ele escreve essa carta, veja comigo aí, no versículo de número 3, ele escreve dizendo o seguinte, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos. A nossa fé, ela tem que estar viva 24 horas. A nossa fé, ela tem que estar ativa 24 horas, porque é pela fé que nós alcançamos o coração de Deus. Diga comigo, é pela fé que nós tocamos no coração de Deus. É pela fé que as nossas orações são respondidas. É pela fé que nós alcançamos nosso milagre. É pela fé que nós realizamos nosso sonho. É pela fé, não é? Que a gente vence as batalhas, vence o inimigo e vence toda a força do diabo. É pela fé que nós trabalhamos, que nós vivemos, que nós executamos tudo aquilo que nós queremos. Até para pegar um ônibus e chegar no centro, tem que ter fé. Sabia disso? Você sabia
que quando você se acorda de manhã, que vai para o teu trabalho, você está indo cheio de fé? Você está acreditando piamente que você vai o quê? Trabalhar. Você vai pegar o ônibus ali no ponto e vai chegar no teu trabalho. Isto é fé. Se você não tiver essa fé, que vai pegar o ônibus e vai chegar no teu trabalho vivo, aí não vai acontecer coisas boas, não vai acontecer coisas ruins. Aí entra o símbolo do pânico, entra o medo, a pessoa assustada, toda hora parece que tem alguém seguindo ela entra sempre, sabe, apavorada. Por quê? Porque ela não tem fé para viver, não tem fé para ser uma pessoa feliz. Então, para você ser feliz, para você conquistar aquilo que você quer, você tem que ter fé. E fé é o quê? Amor. E amor para executar aquilo que você faz, porque a Bíblia diz que tudo que é feito sem amor é pecado. Amém, igreja? Porque quando o amor sai do teu coração, a pessoa faz as coisas à força, ela faz as coisas por necessidade, ela faz as coisas para cumprir aquele papel, ela não faz as coisas por amor. Então, quando falta amor, a pessoa faz as coisas por obrigação, por necessidade, faz a força. E a Bíblia diz que onde tudo que é feito sem amor é pecado, e Deus não está no meio. E olha, eu vou te dar um exemplo. Se um casal, eles namorarem, eles forem, se não tiver amor entre os dois, é pecado. Deus não está no meio, e quem está no meio é o diabo. Alguém está me entendendo? Tem que ter amor em tudo que for fazer. Se não fizer, o diabo vai acabar com muita gente. Eu quero te mostrar aqui, ó. Veja comigo ainda mais aqui, ó, no versículo ainda em Judas. Não saia de Judas não, fica em Judas. Versículo de número 21. Judas está dizendo, ó: conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida diga comigo, eu tenho que conservar a mim mesmo no amor e na caridade. Quer dizer, a caridade, que é amor, a mesma coisa, ela influencia, que o amor também é a mesma coisa de fé, influencia na salvação. Amém, igreja? Quem tem fé é obrigado a ter obras, é obrigado a ter caridade, que a caridade é amor. E o amor que gera a caridade, é uma coisa gera na outra. O amor gera a caridade. E o que é caridade? Ajudar o irmão, colaborar, ajudar a igreja, ajudar o pastor, ajudar as pessoas que estão do nosso lado, ajudar a família, que é obra, que é caridade, que é amor. Isso, e o amor gera as obras, e as obras geram a salvação. Não é que você vai ser salvo porque eu ajudei Deus do mundo, não. Você não vai ser salvo por isso. Isso vai influenciar na tua salvação, porque isto é um dos mandamentos que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros, não é? Se possível for, dar até a sua própria vida para salvar o teu irmão. Então, tem que ter a fé. Quem tem fé tem que ter caridade. E o que é caridade? Fruto. A fé requer prova. A fé requer, atitude, que é a mesma coisa de amor. Quem ama quer prova, quem ama quer cuidado, quem ama quer ver, quer sentir, quer sentir o amor do outro. Então a mesma coisa, quem tem amor, diga comigo, está obrigado a ter caridade, a ter obras, a cuidar das pessoas. Se não te fizer isso, meu irmão, você não tem fé no teu coração, porque tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: quem tem fé aqui? Me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Ou então vice-versa, eu te mostro a minha fé e tu mostra as tuas obras. A fé não vive sem as obras, e as obras não vivem sem a fé. É como se fosse marido e mulher. Para poder dar certo, os dois têm que estar junto. A não ser, não vai estar certo, não vai ter filhos, não vai gerar prosperidade de maneira nenhuma. Há uma necessidade dos dois estar juntos. Então, aí passar a sonhar um só sonho, passar a executar um só querer, uma só vontade, aí Deus ele vai operar, e Deus ele vai trabalhar em cima dessas coisas. Amém, igreja? Então, há uma necessidade de nós cuidarmos das pessoas
que estão do nosso lado. Há uma necessidade da gente manifestar a nossa fé pelas obras. Então quem tem fé é obrigado a ter obras, amém? E quem tem obras é obrigado a ter fé, senão não vai para o céu de maneira nenhuma. São os dois elementos que influenciam na salvação, tá certo? Que a gente é salvo pela graça, Jesus, temos que entregar a nossa vida para Jesus para ser salvo, mas requer elementos que faz você ganhar ponto com Cristo para poder ser salvo.